Pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui hoje para fazer mais uma aula do projeto Biologia Check, Revisões para Arrasar no Enem. Dentro do projeto Biologia em 15 Minutos, eu sou a professora Ana Carolina Almeida, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução da Universidade Federal da Bahia. E hoje a gente vai entender um pouquinho, revisar os principais conceitos que são abordados dentro do tema vacina e soro para as provas do Enem e de todos os vestibulares possíveis. Bom, antes da gente entrar de fato, nos conceitos de vacina e soro, a gente precisa entender um pouco sobre o sistema imune ou o sistema imunológico. O sistema imune e o sistema imunológico, eles querem dizer a mesma coisa e eles dizem respeito ao sistema de proteção do corpo humano. Então, o sistema que protege o corpo humano contra doenças e infecções. Então, é por isso que quando a gente fica doente ou quando a gente tem alguma infecção, a gente fala que a nossa imunidade está baixa ou estava baixa. E por isso a gente foi infectado e ficou doente. Bom, o sistema imune, então, é o sistema de proteção do corpo contra micro-organismos ou substâncias estranhas. E esse sistema, ele é formado por um conjunto de órgãos e células. Esse conjunto de órgãos e células promove a proteção e a eliminação dos invasores. Mas quem são os invasores, né? Então, quem são esses micro-organismos ou substâncias estranhas que podem vir a gerar infecções e doenças no nosso corpo? Os principais invasores que nós conhecemos são os vírus, os fungos, as bactérias, as toxinas e os venenos. Esses invasores, eles são constituídos por moléculas, geralmente as proteínas, e essas proteínas são os antígenos. Então, todos os invasores, eles são constituídos por antígenos. Essa é uma palavrinha muito importante dentro desse tema. Os antígenos são os responsáveis por ativar o sistema imune no combate a esses invasores. Então, são os antígenos que fazem com que o sistema imune entenda que ele está sendo invadido e combata, então, essa invasão. Dessa forma, a gente conceitua a imunidade como a capacidade do corpo, do ser humano, de resistir a um agente causador de uma doença ou de uma infecção. É assim que a gente conceitua a imunidade. E é por isso que a gente fala que a nossa imunidade está baixa ou nossa imunidade estava fraca quando nós ficamos doentes. Além disso, o sistema imune, ele tem dois tipos de imunidade. Então, o corpo humano vai atuar no sistema imune por duas vias principais. A primeira via é a imunidade inata. Essa imunidade é a imunidade que o ser humano já possui, então ela não é estimulada por nenhum outro fator. Por isso, a gente diz que essa é a primeira linha de proteção, é a primeira linha de proteção do corpo. E essa primeira linha de proteção, ela é formada basicamente por barreiras mecânicas. Essas barreiras mecânicas são a nossa pele, os nossos pelos, as nossas células e secreções como o suor e as lágrimas. Tudo isso, todos os seres humanos já possuem, então é a imunidade inata. A segunda imunidade é a imunidade adquirida ou imunidade específica. E é aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é na imunidade adquirida ou imunidade específica que as vacinas e soros se encaixam. Essa imunidade é a segunda linha de proteção do corpo e ela constitui na resposta do sistema imune. Então, ela é a resposta do sistema imune contra uma infecção. Justamente por isso, a imunidade adquirida depende da entrada de antígenos. E um conceito bastante importante também é o conceito de imunidade humoral, que é justamente a imunidade criada pelas células de defesa. Como a gente viu, o sistema imune é formado por órgãos e as células de defesa do sistema imune, elas geram essa imunidade que a gente chama de imunidade humoral. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando sempre da imunidade adquirida dentro do sistema imune.
De forma geral, a imunidade adquirida ou específica, né, que é a mesma coisa, ela acontece assim. Quando um invasor, que a gente já viu que podem ser esses diversos organismos, quando o invasor entra no nosso corpo, então, como todos os invasores são formados de antígeno, a gente também está fazendo com que um antígeno entre no nosso corpo. A entrada desse antígeno vai estimular a produção das primeiras células, uma das células mais importantes no sistema de defesa imune, que são as células chamadas de linfócitos B. Um outro tipo celular também bastante importante são os linfócitos T, e esses linfócitos T, eles fornecem um sinal celular que também estimula os linfócitos B a atuar. Com isso, os linfócitos B, eles vão fazer com que haja o desenvolvimento de anticorpos, que aí sim vão ser as células que vão atuar, as substâncias que vão atuar na defesa do nosso organismo contra essas infecções. Então, os anticorpos, eles também podem ser chamados de imunoglobulinas, e esses anticorpos, eles são específicos ao antígeno. Então, eles são específicos ao antígeno que foi inserido por meio dos invasores, que foi inserido no nosso corpo. Um outro aspecto importante também é que, em alguns casos, os anticorpos estimulam a produção de células de memória. Dessa forma, futuras infecções terão resposta imediata. Então, dessa forma, caso você seja infectado novamente pelo mesmo antígeno, o seu corpo já saberá como agir. Mas a gente vai ver a seguir que isso só acontece com um dos tipos desses agentes de defesa. Então, agora a gente vai ver os conceitos e as diferenças principais de vacinas e soros. E são os conceitos essenciais que vocês têm que ter bem consolidados na cabeça de vocês para realizar uma boa prova de Enem e de vestibular. As vacinas e os soros, elas atuam então em um processo similar à imunidade adquirida. Então, é a imunidade que ela é estimulada pela entrada de um antígeno, não é uma imunidade inata que o corpo já tem, então é a segunda linha de imunidade. Nesses casos, a gente vai ter dois tipos de ação, dois tipos de processo. A imunidade ativa, que é quando há o estímulo para a produção de anticorpos, então o estímulo para que o corpo produza os anticorpos, e aqui a gente chama de vacina. E no segundo tipo de imunidade, a imunidade passiva, a transferência de anticorpos para o nosso corpo. E aqui estão os soros. Dessa forma, as vacinas, elas podem ser conceituadas como substâncias constituídas por agentes patogênicos, ou seja, vírus ou bactérias, vivos ou mortos. Então, agentes causadores de doenças que estejam vivos ou mortos, ou alguns dos seus derivados, que são utilizadas para a prevenção de uma série de doenças. Então, veja que as vacinas, elas são constituídas pelos agentes causadores das doenças e elas vão prevenir estas doenças. Nesse processo, de vacinação, a gente está lidando com a imunidade ativa, ao contrário dos soros. Então, o que acontece? O corpo ele é estimulado para produzir os anticorpos. Então, os anticorpos eles não são colocados diretamente no nosso corpo. E dessa forma, a gente vai ser estimulado a produzir esses agentes de defesa. E nesse caso, a gente está lidando sim com a imunização duradoura. Ou seja, nos casos das vacinas, é criada uma memória. E caso você venha a adquirir a doença novamente, o seu corpo já vai saber como atuar. O seu sistema imune já vai ter essa memória de atuação. Por isso, a vacinação ela deve ocorrer antes da exposição ao patógeno, ao causador da doença. Então, ela tem que ocorrer antes de você estar doente, não quando você estiver doente. E a gente tem dois tipos básicos de vacinas, que são as vacinas dos micro-organismos atenuados, ou seja,
Os micro-organismos que causam a doença, eles têm a sua atividade diminuída no laboratório, por isso atenuados. E assim, quando a gente recebe a vacina, o nosso corpo vai gerar uma resposta imunológica, mas não vai desenvolver a doença. Por isso que a gente chama de atenuados. O segundo tipo de vacina é a vacina de micro-organismos inativados ou mortos. Essa vacina vai ter micro-organismos ou partes desses micro-organismos mortos que vão estimular a resposta do corpo. Então, nesse caso, a gente vai ter esses organismos mortos e vai ter também o estímulo para a produção da resposta imunológica. E agora, os soros. Os soros, eles são substâncias produzidas em animais, então é bastante importante, uma diferença bem relevante em relação às vacinas. Então, são substâncias produzidas em animais para o tratamento de enfermidades provocadas pela ação do veneno animal, por toxinas de agentes infecciosos ou ainda pós a exposição ao vírus da raiva. Então, nas vacinas a gente tem uma imunidade passiva, ou seja, a gente já transfere os anticorpos. Então, o corpo não é estimulado a produzir os anticorpos, como na vacina. O corpo já recebe os anticorpos prontos. E, nesse caso, a gente chama de imunização imediata. Então, aquela imunização ocorre apenas naquele momento. Ela é de curta duração. E por isso, os soros são ministrados quando há a exposição ao patógeno. Então, quando você é picado por um animal venenoso ou quando você é mordido por algum animal que possa estar com o vírus da raiva, por exemplo, você vai ser tratado com um soro. E a eficiência desse soro vai depender de conter anticorpos específicos. Então, anticorpos específicos para o animal que te causou o acidente, para o tipo de coisa assim. Então, você precisa saber exatamente, é preferível que você saiba exatamente qual o animal que que causou esse acidente em você. E a gente tem 3 tipos de soros principais, então, são os soros antivenenos, que vão neutralizar os venenos de animais, como venenos de cobra, de escorpião, de aranha. Os soros antitoxinas, que estão relacionados com as toxinas bacterianas, que causam doenças como tétano, difteria, etc. E os soros de imunoglobulina antiviral. Aqui é onde está o soro antirrábico, que vai fazer com que você não desenvolva a doença da raiva, caso você tenha contato com algum animal infectado com esta doença. Resumindo, então, de forma prática, para a gente conseguir responder bem as nossas questões do Enem e dos vestibulares, as vacinas, elas estimulam a imunidade ativa, porque há um estímulo para a produção de anticorpos. E as vacinas, elas têm que ser ministradas antes da exposição àquela doença, antes da exposição ao causador da doença. A vacina está relacionada com a imunização duradoura, então o seu corpo vai ter uma memória de como agir quando tiver contato, se tiver contato com o agente causador daquela doença. Já os soros estão relacionados com a imunidade passiva. Por quê? Porque há uma transferência de anticorpos. Então, os anticorpos eles já estão prontos e eles são introduzidos no corpo. Dessa forma, os soros são utilizados após a exposição ao patógeno. Então, após você ter contato ao causador da doença. E por isso, é uma imunização curta, imediata, apenas naquele momento. Caso você sofra uma nova exposição ao patógeno, você vai ter que receber o soro ou os soros novamente. Então, essas são as diferenças básicas entre vacinas e soros, e esse conteúdo é bem abordado nas provas do Enem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham bons estudos e façam uma boa prova. Muito obrigada!